Em um artigo intitulado "O que é um calvinista de verdade?", o pastor presbiteriano Philip Ryken define o cristão que adota os padrões doutrinários da Reforma como alguém que viu a Deus e que, vendo-o em sua glória, é tomado, por um lado, por um senso de inadequação em sua presença, mas, por outro, é tomado de uma profunda admiração que se transforma em adoração. Adoração, nos termos calvinistas, irmãos, é muito mais do que cultuar. É viver todos os momentos, é realizar todas as atividades na presença de Deus e para a glória de Deus. No entanto, adoração jamais poderia ser menos, pois, como escreve o mesmo pastor, é assim que Deus faz um calvinista. Ele traz uma pessoa à sua sala do trono celestial, para que ali ela se curve em total rendição e adoração perante a sua majestade suprema. Eis o que acontece em um culto verdadeiramente reformado. Cristãos calvinistas o celebram todos os domingos ao redor do mundo, de acordo com os princípios reguladores da palavra, no espírito do Evangelho de Cristo Jesus, e carregando no coração uma santa expectativa de, no culto, viver um encontro real e transformador com o Deus que está, ao mesmo tempo, assentado no trono da glória, mas também está no meio dos louvores de seu povo. Por isso, irmãos, o Dr. John Stott diz que cultuar é a mais nobre e a mais valiosa das obras dos homens. É por isso também que o autor deste salmo tem o culto a Deus em alta estima. Com eles e com todos os nossos irmãos que valorizam o culto a Deus, nós precisamos amar este presente que o Senhor nos deu. Leiamos o Salmo de número 122. O salmista declara: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Vamos orar mais uma vez por este momento precioso do culto. Senhor Deus, muito obrigado porque por tua graça temos parte neste momento especial da semana. Não sei se é para todos nós, mas deveria ser o nosso ponto alto. Amar o teu culto, diz o salmista em outro lugar, é desfrutar a paz, é se deleitar na tua presença, é encontrar delícias de alegria diante do teu altar.
É o que queremos para hoje, Senhor. E é o que te pedimos, Espírito Santo. Por graça, nós te rogamos, auxilia-nos, enquanto ouvimos a Tua palavra. Abra os olhos dos nossos corações. Permita-nos ver as maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. O Salmo de número 122, irmãos, é a terceira canção de peregrinação. O Salmo 120 é a canção do peregrino arrependido. O de número 121 é a canção do peregrino confiante. E o Salmo de número 122 é a música do peregrino que ama o culto a Deus. O primeiro celebra a Deus por ter voltado ao caminho. O segundo, por estar a caminho da adoração. E este, Salmo 122, celebra a Deus por já ter chegado nos átrios do Senhor. Como o próprio subtítulo indica, trata-se também de uma composição de Davi. Jerusalém ainda não era tudo o que ele desejava. O templo, por exemplo, ainda seria levantado por Salomão, seu filho. Mas como escreve Charles Spurgeon, em um espírito de profecia, Davi já contempla os grandes e maravilhosos cultos que se darão na cidade do Senhor. E o que é que ele quer com este salmo, irmãos? Qual é o propósito desta pequena riqueza que temos entre os salmos de peregrinação? O reformador João Calvino, comentando o texto, diz: Davi tem por propósito estimular e encorajar os cristãos na participação do culto ao seu Deus. É o que Deus espera de todos nós, irmãos. Participação ativa, séria, regular nos cultos que celebramos a Ele como igreja. Agora, como este salmo pode nos ajudar neste exercício? Como ele pode nos despertar ou despertar nosso amor pelo culto do Senhor? Enquanto canta, irmãos, Davi fala sobre 3 elementos que ou cercam ou estão presentes no culto a Deus. O primeiro deles é o convite. Davi não se chateava com o convite. Ele era rei, irmãos. Mas quando um súdito lhe convidava para ir ao culto, ele se alegrava. É o que nos diz ao abrir este salmo: alegrei-me, verso 1, com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria tripla. Davi está dizendo, eu me alegro com o convite. Eu me alegro por ser lembrado. Mas eu também me alegro com a possibilidade de cultuar com a igreja. E por fim eu me alegro porque estou a caminho da casa do Senhor. Deus estará lá. Ele podia ficar chateado com o convite de um servo. Podia dizer, você não tem parte na minha adoração, eu sou seu rei. Não. Eu me alegro com aqueles que se lembram de mim e que me dizem, vamos à casa do Senhor. O que era apenas um convite no verso 1, no verso 2 se transforma em uma caminhada coletiva.
O salmista registra: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Os peregrinos chegaram, irmãos. Depois de uma longa e perigosa jornada, seus pés já estão dentro, ou do lado de dentro da cidade do Senhor. Eles podem relaxar, podem descansar. Talvez não tenham chegado ainda no lugar do culto propriamente, mas já estão em segurança. Por quê? Verso de número 3. Porque Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. A ideia, dizem os melhores comentaristas, não é apenas de segurança física, é também de organização. Eles podem descansar não somente porque há muros que os cercam. Eles podem descansar porque tudo nesta cidade funciona como deve funcionar. A ordem, por todo lado. E é para a ordem que o culto de Deus os chama. Não é do que precisamos, irmãos, de ordem nas nossas vidas. O culto dominical é um convite para colocar nossa cidade, nossos corações e vidas em ordem. Cultuar em Jerusalém, diz alguém, era se deparar com as realidades fundamentais da vida. Quais são elas? Deus criou, Deus redimiu, Deus cuida de seu povo. Quando chegavam a Jerusalém, os peregrinos viam os fragmentos da realidade se montando em um todo que fazia sentido. Cultuar a Deus com a igreja, ouvir a palavra como o povo de Deus, era receber uma espécie de estrutura para a vida. É o que acontece aqui, irmãos, semana após semana. Vez por outra estamos confusos. Nossa vida, mais do que gostaríamos, parece bagunçada. São muitos pedaços fora do lugar, longe uns dos outros, nós não conseguimos juntá-los todos. Por causa do barulho da semana, nem sempre sabemos o que fazer, nem sempre sabemos qual é a solução para isso. Então chega o domingo, irmãos. Nos ajuntamos, nos reunimos como povo de Deus, e alguém canta, alguém ora, alguém prega. Cristãos, Deus reina, Deus salva, Deus cuidará de seu povo para todo o sempre. O pastor Eugênio Peterson conta que estava fazendo uma visita pastoral e na visita ele se deparou com uma irmã que bordava um tecido preso a um bastidor. E enquanto conversavam, de repente ela disse: pastor, eu descobri o que me falta. Me falta uma estrutura. Eu não tenho um bastidor para a minha vida. Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atividades estão todas soltas, bagunçadas. Eu não tenho uma moldura para a vida. Nós temos, só nos esquecemos, irmãos. Por isso precisamos do culto. Nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. Sabemos de onde o Senhor nos tirou.
Nós temos um endereço, nós temos uma história, você tem um propósito de existir e melhor, ninguém aqui anda sozinho. Deus está conosco o tempo todo. O culto também é um convite para os cansados, irmãos. Pense comigo. A arca do Senhor, o símbolo máximo da presença de Deus, por anos vivia peregrinando. Ela ia para cá, para lá, parava aqui, parava ali. E os peregrinos precisavam fazer as mudanças também. Ora adoravam aqui, ora adoravam ali. Não precisam mais fazê-lo. Deus apontou um lugar para se encontrar com o povo. Jerusalém, uma cidade firmemente estabelecida, chegando à cidade, eles podem descansar. Você também pode, meu irmão. Sua vida não é tão diferente da minha. Nós vivemos agitados, correndo de um lado para o outro durante a semana, atendendo a e-mails, a mensagens de WhatsApp que não param, visitando clientes, entregando projetos, cuidando de filhos, assistindo a esposo, a esposa. Quase sempre estamos cansados. Nos pegamos cercados por inúmeros perigos. Alguns deles estão fora, muitos outros estão aqui dentro. Então chegamos no culto, irmãos. E ao menos por algumas horas na semana, nós somos lembrados. Em Cristo, Deus nos colocou para o lado de dentro de sua família, logo nós podemos descansar. Podemos descansar diante das ansiedades desta vida. O Deus Criador também é nosso Pai. Podemos sair daqui em segurança, não apenas porque os agentes da segurança pública nos cercam, mas porque o próprio Deus nos guarda em Cristo Jesus. E eu não tenho em mente apenas estes perigos circunstanciais, irmãos. Porque, sendo bem sincero, por exemplo, um atentado terrorista não é o maior perigo que corremos. O maior perigo que alguém pode correr na vida é se achar do lado de fora da salvação, no grande dia do juízo de Deus. É estar sozinho, é não ter um advogado, é não ter a quem recorrer. Por isso, meu amigo, se você ainda não se define como um cristão salvo por Cristo Jesus, talvez esta manhã seja a sua oportunidade de confessar no seu íntimo: Senhor, eu nada posso fazer para me salvar do teu juízo, mas eu creio que o Senhor me salvou de um juízo eterno, dando-me Cristo Jesus na cruz do Calvário. Atenda ao convite do Evangelho. E cristãos, vamos atender o convite do culto a Deus. Em vez de ficar chateado com a pessoa que liga, que nota sua ausência, que lhe manda uma mensagem, sinta-se privilegiado. Alguém viu que você não estava aqui. Alguém percebeu a sua ausência. Alguém entre nós quer o seu maior bem. Longe da casa do Pai, irmãos, jamais encontraremos verdadeira alegria para as nossas almas. Logo, quando alguém diz vamos à casa do Senhor, é um convite do seu Pai para a sua própria alegria. Atenda. E chame a outros que, podendo estar aqui,
se afastam e perdem a grande alegria da semana. A presença do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. O convite, portanto, foi o primeiro elemento que Davi destacou neste salmo. O segundo é a adoração propriamente. De acordo com o salmista, irmãos, verso de número 4, para lá sobem as tribos do Senhor. Ou seja, o culto não é a reunião de uma única tribo. É a reunião de todas as tribos do Senhor. E ele não acontece em qualquer lugar. Deus aponta um lugar para a reunião. No caso deste texto é Jerusalém. Foi o Senhor quem a escolheu dentre todas as outras cidades como lugar de adoração da igreja no AT. As tribos vêm de suas terras. Deixam suas tendas e casas, suas diferenças de lado, e deixam de ser meramente Ruben, Judá, Issacar, Zebulon. E no culto, ao menos no culto, se tornam Israel, igreja de Deus. E o que fazem quando chegam? Verso 4, outra vez. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme mandamento dado a Israel. Irmãos, duas informações são importantes aqui. De trás para frente, o culto não é opcional, meu amigo. Não é algo que você faz quando tem vontade, quando quer, quando acha que tem tempo. Culto, acabamos de ler aqui, é mandamento dado a Israel. Em cumprimento ao mandamento, é a segunda informação. As tribos se reúnem para dar graças ao Senhor. Em versões mais antigas, para render louvores ao seu nome. É a finalidade desta reunião aqui, irmãos. Estamos aqui para louvar o Deus que, por graça, fez aliança conosco. Diz um comentarista, isto é o que significa ser igreja. Viver para o louvor e glória deste maravilhoso Deus. Culto, portanto, é reunião. É uma manifestação externa de obediência. É uma reunião expressa, ou que expressa louvor e gratidão. Mas culto também é encontro com a palavra de Deus, com as decisões do Senhor. Verso de número 5. O salmista canta, lá estão os tribunais de justiça. Os tribunais da casa real de Davi. Por um lado, explica João Calvino, no meio de Israel sempre existiu alguma ordem de juízos. Outrora, existiram em um estado instável e mudavam com frequência. Mas na pessoa de Davi, Deus ordenou um novo governo que devia fluir em um curso permanente até Cristo. Logo, nenhum israelita precisava procurar outro rei, irmãos. Outros tronos de justiça. O que Deus estabeleceu está em Jerusalém, na casa de Davi, e vai até Cristo.
Por outro lado, escreve Eugene Peterson, a palavra hebraica juízo significa palavra decisiva pela qual Deus endireita as coisas. O trono meramente é o local onde a palavra é falada. E esta palavra, continua o mesmo comentarista, não é apenas uma palavra sobre as coisas, é uma palavra que faz coisas. Ela põe em movimento o amor. Ela aplica disciplina e misericórdia. Ela ordena a derrota do mal e a vitória do bem, a nossa salvação. Eis o que temos em um culto verdadeiramente cristão, irmãos. A palavra está por todo lado, desde a convocação, a adoração, até a bênção final. Por meio dela, Deus fala com seu povo. Nossa mente é informada, nossa memória é revigorada, e pouco a pouco vamos ficando mais íntimos do vocabulário, da linguagem, das verdades que o nosso Deus fala. Neste sentido, o culto é único. Não há substituto à altura para o culto do Senhor. Você até pode ficar em casa, resolver adorar com sua família ou com alguns amigos que pensam e falam as mesmas coisas. Mas saiba, duas coisas vão lhe acontecer. Você vai perder a força na vida cristã. E muito provavelmente não haverá tantas pessoas interessadas em encorajá-lo. E segunda, você vai ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, inconscientemente condicionado pela cultura. Você vai ler o que quer, o que gosta, e vai interpretar a palavra como quer, como escolhe. É perigoso. Não, no culto não. No culto nós nos encorajamos uns aos outros enquanto cantamos juntos as verdades da palavra, enquanto oramos juntos, enquanto ouvimos a palavra do Senhor. No culto, irmãos, ninguém tem a opção de escolher o que quer ouvir. Nós chegamos e, por vezes contrariados, somos obrigados a ouvir o que o texto sagrado tem a dizer, porque Deus sabe mais. Como pastor desta congregação, eu a conheço, não tanto quanto deveria, jamais perfeitamente. Você não conhece nem a si mesmo totalmente. Você acha que tem que ouvir isso? Eu acho que tenho que pregar aquilo. Não, irmãos. Deus sabe o que cada um de nós aqui precisa. E Ele fala para alcançar as nossas necessidades mediante a sua palavra. É por isso que temos de estar presente. E lembre-se, o culto cristão não é opcional. Sim, nós cultuamos porque queremos. Não somos forçados. No entanto, isso não significa que cultuamos porque sempre sentimos vontade. Se fosse assim, cultuaríamos muito pouco na vida. Nós cultuamos, irmãos, muito mais, porque sabemos que devemos fazê-lo. Mesmo vivendo na idade das sensações, como chamou alguém,
Cristãos sabem que, biblicamente falando, os sentimentos são grandes mentirosos. Você pode me dizer, pastor, eu não estou com vontade de cultuar. Eu entendo, eu também vivo as mesmas coisas. Mas sabe o que este salmo está nos dizendo? Eu não me importo com o que você sente. Você também não deveria se importar tanto. Está decretado. É o que cristãos fazem, querendo ou não, sentindo muito ou pouca vontade. Eles se reúnem semanalmente para cultuar a Deus. O culto, portanto, irmãos, não é um sentimento que temos para com Deus e que expressamos através de um ato litúrgico. É bem o contrário. É um ato litúrgico que semana após semana amadurece, desenvolve, aperfeiçoa os nossos sentimentos para com Deus. O cristão peregrino não sente vontade e depois vai cultuar. Ele cultua, cultua e cultua, para vez após vez entrar num novo modo de sentir. E como isso é uma bênção para nós, irmãos. Porque não há nenhum cristão aqui que não viva momentos de frieza espiritual. Na verdade, isso é uma bênção para todos os cristãos. Porque semana após semana, por meio dos meios de graça que apontam para Cristo Jesus, o culto nos coloca face a face com o Rei da Glória e como sumo sacerdote de Deus. Disso, diz Calvino, depende a nossa salvação. E este salmo proclama as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos um rei que decreta a salvação e nós temos um sacerdote que se entrega para salvar. É por ele que estamos aqui, irmãos. Por Cristo Jesus, o nosso Rei e Salvador. Nos reunimos para louvá-lo, render-lhe graças, para adorá-lo por tudo o que ele fez por nós na cruz. Por isso diz Agostinho de Hipona, o cristão é um aleluia da cabeça aos pés. Cristão que não ama o culto está doente. Cristão que não ama cantar com a igreja, provavelmente não está meditando sobre o seu próprio estado e sobre a grande salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Por isso também precisamos do culto, irmãos. As propagandas, os convites do mundo, as nossas próprias realizações nos fazem esquecer. Nos sentimos maiores do que verdadeiramente somos. E às vezes menores do que verdadeiramente somos. Nos encantamos com outras fontes, com outras alegrias. Chegamos ao culto, alguém prega o evangelho e nós somos lembrados. Estávamos perdidos. Você era órfão, eu era um prisioneiro, mas o Rei da Glória, por graça, deixou o seu trono e veio nos salvar. Como ele o fez, Renan? Ele não apenas entrou na batalha por nós, irmãos, ele se entregou na batalha por nós. Ele derrotou o pecado que nos condenava, o diabo que nos assustava, a morte que certamente nos derrotaria, ao entregar a própria vida no altar do Senhor. É por isso que os céus explodem no Apocalipse.
não havia outro digno que pudesse tomar o livro da mão de Deus e desatar os selos da salvação, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Por isso João chora, porque o livro fechado de Deus significa nenhuma salvação para pecadores. Mas eis que surge um ancião no culto pregando: João, você não precisa chorar mais. O leão da tribo de Judá venceu. Nosso culto deveria, irmãos, semana após semana, ser uma explosão de alegria e de louvor a Deus. E quando vivemos assim, domingo após domingo, nós testemunhamos o poder do Evangelho. Aqui, agora. Reunir fãs de determinado estilo musical é fácil, irmãos. Reunir torcedores de um mesmo time, eu acho que é mais fácil ainda, especialmente se o time estiver em alta. Nunca vi tantos flamenguistas ultimamente. Reunir pessoas de diferentes gerações, de preferências e gostos completamente opostos, de lugares e situações na vida distantes, é um milagre, irmãos. Eis o que temos no culto ao nosso Deus. Escrevendo aos Efésios no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que este é o grande mistério do Evangelho. Deus sempre teve por propósito salvar judeus e gentios, para reuni-los em uma mesma família, em um mesmo culto. Isso causa espanto, irmãos. Não apenas às pessoas que nos assistem, mas diz Paulo neste mesmo capítulo, isso causa espanto aos poderes e autoridades espirituais. Eu acho que eles ficam se perguntando como podem cultuar juntos se são tão diferentes. O que nos une é mais forte, irmãos. O que fazemos aqui é muito maior e melhor do que as nossas diferenças. Nós nos reunimos não para falar uns dos outros, nós nos reunimos para falar do Rei que venceu. Nós não estamos aqui para notar, destacar as diferenças, ou mesmo as virtudes uns dos outros. Nós estamos aqui juntos para olharmos todos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Times ficam em segundo, terceiro, preferências em quinto. Diferença de idade cai por terra. Aqui no culto a Deus, na família do Senhor, crianças e idosos adoram lado a lado. Pedreiros e médicos cantam juntos. Homens e mulheres dão as mãos, pois são irmãos e irmãs, e estão aqui para o louvor da glória de Cristo. É um milagre, irmãos. Em tantos assuntos você é diferente de mim. Você tem outros posicionamentos. Em matéria de fé, nós temos um Senhor, um batismo e um Salvador para a glória de Deus. É um milagre. Por fim, irmãos, o salmista Davi chama a nossa atenção para a resposta do culto a Deus. Qual é? Na verdade, seria melhor perguntar quais são as respostas que o culto espera dos cristãos. A primeira delas é a oração. Versos de número 6 e 7. O salmista conclama: orem pela paz de Jerusalém.
Isso é a paz da igreja, tá, irmãos? Pela paz de Jerusalém a gente tem que orar, mas a gente também tem que orar pela paz no Sudão, no Irã, no Japão, na Argélia, no Brasil. Aqui é igreja, o povo de Deus. Esteja onde estiver. Orem pela paz de Jerusalém. E vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, verso 7. E segurança nas tuas cidadelas. É um paralelismo, irmãos. Você viu isso? É uma repetição de uma mesma mensagem. Os dois versos pedem a mesma coisa. Paz. Os dois versos prometem a mesma coisa. Segurança. A paz e a segurança dos adoradores, em certa medida, dependem da paz e da segurança da igreja. Por isso Davi está pedindo, orem por ela. Vocês serão beneficiados se a igreja estiver em paz. Depois de pedir por paz, o próprio rei se compromete em buscar o bem desta igreja. Versos 8 e 9. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. E em favor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Vejam isso, irmãos. Não se trata de amor interesseiro. Alguém poderia objetar, Davi está pedindo pela paz de Jerusalém, porque é ali que estão seu trono, seu reino, seu palácio. Lhe é conveniente? Não. Eu quero o bem deste lugar, porque é para aqui que sobem as tribos do Senhor para adorar. É aqui que se encontram meus amigos e irmãos em adoração. E por este bem ele vai trabalhar, irmãos. Entre um sábado e outro, no caso dele, Davi se compromete. Eu vou buscar o bem da casa do Senhor. Será que é assim que vivemos, irmãos? No nosso caso, entre um domingo e outro. Pelo que nós oramos a cada manhã. Quais são as preocupações que ocupam nossa mente quando dobramos os nossos joelhos? O que nós fazemos nas horas livres da semana? Em alguma medida somos parecidos com este servo de Deus. Você, por exemplo, ora por sua igreja? Ou será que na sua oração diária só há espaço para você, seus problemas, seus sucessos, sua família? Irmãos, nós precisamos aumentar o repertório das nossas orações. Aprender como o salmista Davi. Vamos orar pela igreja do Senhor. Tome nota dos nomes que você ouve durante o culto dominical. Saiba do que os irmãos do seu pequeno grupo estão vivendo. Ore por eles. Ore pela saúde da liderança desta igreja. Porque a saúde da sua família e a saúde do seu coração, saúde espiritual, de novo, em alguma medida, dependem da coletividade.
Orar é muita coisa, mas não é o bastante. Por isso Davi diz: eu vou buscar o bem da casa do Senhor. Entre um domingo e outro, como é que você pode fazer isso na prática? Como é que você pode promover o bem desta igreja local, quando ela não está reunida em culto? Você não pode mandar uma mensagem àquela pessoa que não veio ao culto? Será que você não deveria visitar aquele irmão do seu PG que está passando por algum problema? Irmão, será que não há nenhum novo convertido entre nós que precisa de coisas básicas? Do tipo ler a Bíblia, aprender a fazê-lo, orar a Deus, viver em comunhão. Como você pode ajudar? Nós estamos em família, irmãos. Você não vive o tempo todo na sua casa perguntando se deve ligar para o pai, para a mãe. Você liga. Você não fica esperando a ordem: filho, agora você faz isso, agora você liga para sua mãe. Não, nós ligamos, falamos, cuidamos. Nós estamos em família, irmãos. Não espere pela minha ordem, pelo meu convite, pelo convite do conselho, pela sugestão, pelo departamento, pelo ministério. Cada vez mais teremos menos isso aqui, irmãos. A igreja não é apenas uma organização. Ela tem que ter organização, mas ela é muito mais. Ela é um organismo vivo de pessoas que se amam, cuidam umas das outras, se preocupam umas com as outras. Faça alguma coisa do tipo durante a semana. Ah, pastor, eu queria crescer. Ouvir um sermão é bom. Discuti-lo na hora do almoço, melhor ainda. Eu digo, para fortalecer o que você ouviu. Mas ensiná-lo, reparti-lo com outros, será ainda melhor para o seu crescimento. Se arrisque para o bem da igreja de Deus. Mas pastor, e o que é que eu ganho com isso? O que há de bom para mim em tirar tempo para orar, ensinar, visitar, cuidar dos irmãos? Em uma era pragmática, irmãos, nós fazemos aqui o que fazemos lá fora muitas vezes. Qual é a utilidade do culto? Talvez você tenha pensado sobre o assunto durante a semana. Vale a pena? O tempo, o esforço que emprego, os recursos que votamos para isso, vale a pena? Uma ilustração pode ajudar, irmãos. Pense no ceifeiro, que com tanto para cortar, resolve parar para afiar a foice. Seria ele um preguiçoso por isso? O movimento que faz com a pedra junto à sua foice faz sentido para você? Estaria ele matando tempo ou desperdiçando o tempo precioso que tem para trabalhar? Claro que não, todos nós sabemos disso. Ele está se preparando para trabalhar melhor. Ao voltar, ele vai cortar mais, em menos tempo, em melhor qualidade. Ah, irmãos, como ganhamos ao cultuar a Deus. Estamos aqui afinando instrumentos, relembrando propósito, realinhando visão, ajustando foco, aquecendo a motivação. Deixamos o culto e vamos viver a vida que temos, trabalho, estudo, casa.
Mas somos lembrados, tudo isso deve ser feito para a glória dele, é no culto que lembramos. E você não volta para casa de mão vazia, meu irmão. Como promete o salmista, nós voltamos do culto cheios de paz e segurança. Paz, diz um comentarista, é uma das palavras mais ricas de toda a Bíblia. No entanto, é difícil defini-la pelo dicionário. Seria como definir alguém pelo RG. Não dá. Paz, no sentido bíblico, reúne todos os aspectos de completude que resultam da comunhão com Deus. É a operação do Senhor, que quando realizada em nós, libera correntes de água viva e pulsa com a vida eterna. Por exemplo, diz ele, toda vez que Jesus curou, perdoou ou chamou alguém para andar ao seu lado, ali estava a paz. A palavra que a NVI traduz por segurança, irmãos, em versões mais antigas, aparece como prosperidade. Só que, diz este mesmo especialista na língua hebraica, prosperidade aqui nada tem a ver com apólices de seguro, contas bancárias grandes, ou armamento militar. O sentido da raiz da palavra é lazer. Eu amei isso. É a postura descontraída de alguém que sabe que tudo está bem. Porque Deus está no trono. Porque Deus está conosco. Porque Deus é por nós em Cristo Jesus. Dá para você, meu irmão. É o que você tem. Eis o que ganhamos quando cultuamos o nosso Deus. Este encontro coloca-nos em estado de paz e prosperidade. As coisas não vão mudar, talvez. Do lado de fora ainda há confusão, perturbação, incertezas, mas do lado de dentro, por causa de Cristo, você pode estar em paz. Seu corpo enfraquece, mas sua alma a cada domingo fica mais viva para a glória de Deus. As tentações ainda existem, nós vamos perder algumas batalhas, mas a cada domingo somos lembrados, Cristo venceu a guerra, podemos ter paz com Deus. Não estamos mais sob a condenação. Os problemas ainda estarão lá quando você voltar. Você ainda vai ter de estudar para passar na prova. Trabalhar duro de 7 da manhã às 6 da tarde, para ter o que trazer para casa. Algumas situações vão permanecer por mais tempo, eu sei, é como eu vivo, irmãos. Mas ao menos aqui, agora, nós podemos descansar um pouco. A nossa alma, em um culto verdadeiramente cristão, pode ter lazer. Pode se divertir na presença do Senhor. Pense comigo, muito pouco cabe nas nossas mãos. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Com Deus ninguém está no volante. Todo mundo com o Senhor está no banco do passageiro. Se o motorista não é bom, você não relaxa. Você não consegue dormir, você está apreensivo, esperando o pior a cada curva que ele faz. Com Deus, não. Ele é perfeito.
Ele não erra, irmãos. É Ele quem guia a sua vida, quem dirige esta igreja, quem nos levará até onde Ele mesmo quer. No trajeto, por causa do domingo, por causa do culto, você pode descansar se quiser, pode até dormir na certeza de que Ele cuida de tudo para você. Eis o que ganhamos quando cultuamos a Deus, irmãos. Paz, segurança, prosperidade. Voltando ao início, o que é um calvinista de verdade? Não é um sabe-tudo. Não é um chato que vive discutindo na internet, querendo saber mais do que o pentecostal, batista. Esse também está com defeito. O pentecostal diz que quem não dá glória a Deus está com defeito. E eu diria que o calvinista que vive brigando com todo mundo e se apresentando como superior, está completamente com defeito, está precisando de ajuda. Calvinista de verdade, nas palavras desse pastor presbiteriano, é alguém que viu a Deus. E alguém que viu a glória de Deus, irmãos, é tomado por um senso de inadequação. Eu não mereço. Eu não sou digno. Eu não consigo. Mas é igualmente tomado por um senso de admiração. Ele é majestoso, glorioso, e ainda assim me convidou para a adoração. Culto, portanto, é um encontro com a glória de Deus. O Deus que está sentado entre os querubins está também no meio de sua igreja. É um encontro com a graça de Deus, o Deus santo e perfeito. Pode e quer nos perdoar por meio de Cristo Jesus. Como é que eu vou perder isso, irmãos? Estas dádivas que se repetem a cada semana. Certo rei entrou no salão de reunião de seu palácio e imediatamente todos se curvaram em respeito. De longe ele brincou: amigos, não precisa fazer isso. Sou eu agora Deus, por acaso? Um dos presentes era cristão, irmãos. Era um irmão calvinista. Ele pediu a palavra e com todo respeito disse: ó meu rei, falastes muito bem. Não és Deus. Pois se fosses, não estaríamos apenas curvados. Estaríamos com o rosto no pó, totalmente rendidos em adoração. Não é o que devemos fazer agora, irmãos. Atenda ao convite do culto. Adore a Deus de todo o seu coração. Comprometa-se em responder a Ele com aquilo que Ele espera de você. Não estamos na presença meramente de um superior, de um juiz, de um rei, de um governante. Não. O Rei da Glória, que nos salvou na cruz do Calvário, está entre nós por meio de seu Espírito. Curvemo-nos no coração e adoremos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Curve a sua cabeça e faça a sua oração de louvor a Deus. Tome alguns instantes para responder àquilo que você ouviu.